Esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Introdução à Mensagem do Graal. Primeiro, nós precisamos de nos livrarmos de todas as trevas. Depois, nós sabemos assim que aquele que não se esforça para compreender direito os ensinos do Senhor, ele é responsabilizado. E também nós temos que lembrar assim, quando a pessoa se esforça, ela aumenta a clareza. Com isso, como se fosse uma venda, saiu dos olhos. Então, a crença que uma pessoa tinha, quando ela esforça-se para compreender os ensinos, ela fica convicta. Depois nós sabemos também que muitos e muitos apresentam desinteresse em melhorarem. Acham assim que teriam tempo. Depois nós conhecemos também os fanáticos religiosos, os volúveis, os entusiastas. Esses não aprenderão com a mensagem do Graal, que é bem interessante, porque a pessoa já está no caminho dela. Fica bem fácil assim de observar a pessoa que é volúvel. Ela tem facilidade de receber convites. Então, nós tínhamos que lembrar que a vida é interna. E se a pessoa quer ter uma melhora dentro dela, ela é que tem que ter a sua perspectiva. Assim nós vemos com todos os outros. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele é para aqueles que têm dentro dele uma centelha da verdade, que não está satisfeito com aquilo que ele recebeu na moradia. É isso que nós precisaríamos de entender. Junto com essa mudança, a pessoa tem que lembrar que o mais importante que nós temos na matéria grosseira é o nosso corpo físico que nós habitamos. E nós sabemos assim, vendo aqueles que caminharam na nossa frente e que tiveram descuido com o seu corpo, apresenta limitação. Quer dizer que aquela condição bem importante que nós precisaríamos de ser zeloso com o nosso corpo. Fica bem fácil assim de compreender o funcionamento interno. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse direcionamento. É um procedimento interno que a pessoa vai aprendendo a utilizar das qualidades que ela tem. Fica bem fácil assim de perceber a audição. Aqueles que têm cachorro na moradia sabem diferente latido que o cachorro apresenta para as diversas finalidades. Aqueles que têm criança ou aqueles que trabalham percebem nitidamente. Quer dizer que para nós caminharmos no caminho da luz, nós temos que ficarmos bem qualificados para que nós não venhamos nos perdermos. E esse nos perder está relacionado a muitas coisas. O descuido, a falta de objetividade, e quando a pessoa tem um lazer, muitas vezes ela fica tempo a mais nesse lazer, que é bem interessante, que esta condição a gente vê com muitos pais quando tem criança em formação, que aquela criança já frequenta ambiente escolar. Aqueles pais que se encontram atentos, a criança quer o lazer, eles determinam um tempo, tantos minutos. Quer dizer que tantos minutos depois, eles fazem aquela criança parar com aquele lazer e procurar a matéria escolar. Então, na nossa vida de amadurecido, nós temos que fazer esse trabalho também, de lembrarmos assim que precisamos de desenvolver métodos. Depois, aquela condição bem importante, para que nós venhamos a ter uma convicção
fica bem fácil assim de conversar com um profissional na atuação do trabalho que ele executa. Pergunta-se para ele o jeito que ele responde. Aqueles que o conhecem, aquela resposta já foi uma determinação. Para a nossa vida interna, nós não temos que prestar o saber para outras pessoas. A outra pessoa não tem como fazer uma avaliação de como eu estou assimilando as informações, as instruções. Então, esse procedimento é um procedimento individual da pessoa se encontrar amadurecida. Depois nós sabemos assim que na nossa caminhada nós podemos observar aqueles que têm um tipo de religiosidade. Não é só aqueles que frequentam a igreja. Aqueles que gostam de um tipo de esporte, fica bem fácil também que torna-se fanático. Não tem como uma pessoa assim voltar para dentro dela e ver o caminho que ela está caminhando e o procedimento que ela precisa de continuar tendo. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que quando a pessoa procura ter o conhecimento para que ela, dentro dela, fique em paz, e essa condição é bem importante, porque o Criador nos possibilitou o anseio, e esse anseio existe para todos. A gente vê, por exemplo, a criança de meses, ela já tem a vontade de usar os seus membros, de comer com a própria mão, de fazer as coisas, de pegar. Quer dizer que dentro de nós temos esse impulso. Na fase de amadurecido, nós tínhamos que perceber que esse impulso é para que nós tenhamos a condição de voltarmos para a pátria do Espírito. Para isso, aquela condição bem importante. Do jeito que aquele que tem o animal na moradia, ele desenvolveu a maneira de ouvir o som que aquele animal produz, nós tínhamos que observar assim, ouvir os sons também daqueles nossos semelhantes e também ouvir o nosso som, como nós estamos verbalizando e a intenção que nós temos. Quer dizer que quando tem um som extremo, que a pessoa se encontra muito enfraquecida ou que ela se encontra muito agitada, então assim nós percebemos o som. Mas tínhamos que perceber também quando a pessoa apresenta como se fosse equilibrada a intenção que a pessoa está tendo. Então toda a época da nossa vida, para nós termos aquela condição bem importante que tem um ensino que fala assim, as areias movediças. Quer dizer que para nós não irmos para aquele pântano, para aquela areia movediça, nós tínhamos que conhecer o caminho que nós estamos caminhando e aquela segurança daquela convicção. Então a convicção é um procedimento que primeiro vem o saber e junto com o saber a pessoa vai tendo a mudança dentro dela. Então aquela condição de sabermos assim que as coisas mais importantes na vida é quando a pessoa se encontra dentro dela, sabendo que ela tem esse movimento e que com esse movimento ela tem que ter uma organização. A falta de reflexão que a pessoa percebe que muitas vezes apresenta muitas limitações na sua vida. Essas limitações estão relacionadas a um distanciamento da luz. É a possibilidade que a pessoa tem para ela parar dentro dela e ver como é melhor para ela. Então, de uma maneira geral, nós recebemos as influências e nessas influências nós vemos que é para a vida de matéria grosseira. Mas nós tínhamos que perceber assim, que precisa de ver que aquelas influências vai ter uma utilidade para a nossa vida interna. Essa condição é bem interessante porque muitos e muitos ficam doentes na função que ele executa, do trabalho que ele tem para a sobrevivência. Quer dizer que o jeito que ele está trabalhando,
o jeito que ele recebe a pressão do ambiente de trabalho faz com que ele fique adoecido. Quer dizer que o livro Na Luz da Verdade é esta condição, para a pessoa parar e firmar e de ver o que é bom para a sua vida. Não é irmos caminhando de qualquer maneira. Então, a importância que nós tínhamos que ter é essa naturalidade de perceber que a pessoa só poderá ter fé se ela tiver tido o conhecimento. E um conhecimento a gente sabe que não assimila assim de uma hora para outra, porque aquele veterano, se pergunta para ele o conhecimento que ele tem, e ele vai dizer que são décadas e décadas executando aquela função. Cada um teria que ver que o procedimento interno é o mesmo para que a pessoa tenha a condição de viver em paz dentro dela. Depois tem uma referência bem importante. Aquele que tem a paz dentro dele, ele não precisa de entorpecer. É um procedimento bem simples assim e bem seguro, porque quando nós temos o costume de entorpecer de uma maneira ou de outra, porque existem muitas maneiras de entorpecer, porque se fica no lazer, tempo a mais entorpeceu. Então não é só com a comida ou com outros costumes. O entorpecimento tem de muitas maneiras. E depois nós sabemos assim que, independente da pessoa, se ela não fizer o esforço, ela não continua. Tem aquela referência também da alimentação. Se a pessoa tem vontade de ter uma mudança no seu corpo, muitos se privam de alimentarem-se. Essa privação não quer dizer que agora a pessoa vai ficar mais qualificada, porque ela privou-se. Não, faltou alimento também para o cérebro. Depois nós sabemos que a unha também é alimentada, assim como a ponta da orelha. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que em vez da pessoa ficar mais qualificada, então ela vai ter uma diminuição de qualidade física e de entendimento. Então, cada um teria que entender que os ensinos, ele tem que entrar na nossa vida numa maneira de instilar, devagar. Então é bem simples assim que nós precisaríamos de ter esse entendimento para a nossa vida interna. Porque muitas vezes a pessoa acha assim que agora ela vai ficar qualificada. Ela só poderá ficar qualificada através da vivência. Tem muitas referências bem importantes que nós conhecemos, que aquele jovem ficou nas proximidades daquele que tem a qualificação anos para ficar com a responsabilidade. Mas mesmo assim, quando ele faz uma referência, ele faz a referência daquele com quem ele teve a oportunidade de ficar nas suas proximidades. Então, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. Então, a paciência não é uma acomodação. É um procedimento da pessoa perceber como ela tem que desenvolver a sabedoria. Então, o procedimento de instilar fica bem fácil assim, porque à medida em que a pessoa vai tendo a convicção, vai tendo o aprofundamento nos ensinos, ela vai percebendo que é devagar, porque ela tem instantes de lucidez e ela não consegue segurar aquela lucidez que ela teve. Dentro de um que teve a lucidez, fica uma vaga lembrança. Por isso que é a vida toda fazendo o esforço para qualificar-se dentro de si. Porque aquele que tem a qualificação dentro de si, ele aprende a diferenciar os sons que são emitidos. Toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer essas observações, de eu perceber que é na quietude
que a pessoa vai tendo a condição para que ela fique qualificada durante a sua existência. Então, o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é essa condição que, naturalmente, aqueles que são fanáticos, volúveis, religiosos e entusiastas já não entra na condição de estudar esse livro. Faz uma seleção natural. Depois, nós tínhamos que perceber assim, que a vida, ela é um movimento. Independente da pessoa, vai tendo os movimentos. Se a pessoa descuida e ela não fez um trabalho para ser considerada no ambiente que ela trabalha ou na sua moradia, ela vai perdendo a consideração. Quer dizer que o descuido vai fazendo assim. Mas aquele que procura estudar o livro Na Luz da Verdade, ele vai tendo uma condição interna dentro dele de tendo uma postura, de ter uma maneira que ele precisa para ele mesmo. Então muitos acham assim que aqueles envelhecidos não são considerados. Não é que as pessoas não queiram considerá-lo, é que dentro dele ele não fez nenhum movimento para ir equilibrando durante a sua vida. E esse equilíbrio, nós sabemos assim que é um procedimento bem importante para tudo na criação. Se a pessoa alimenta e ela não vai ao banheiro, então acontece que a pessoa começa a ficar incomodada. Aquela criança, para aprender a dar os passinhos, ela teve que entrar no equilíbrio. Então esse equilíbrio é um procedimento para a vida espiritual também, que é o mais importante. Da pessoa ir fazendo o alinhamento que ela precisa para ela. Não é para as outras pessoas, é para ela. Porque tudo aquilo que nós fazemos, nós tínhamos que lembrar assim. Eu faço para o outro, e se eu me descuido, eu quero que o outro lembre que eu fiz algo para ele e que eu o beneficiei. Então é uma condição assim, é como se fosse eu dar um presente e cobrar daquela pessoa se ela está cuidando bem daquele presente que foi dado a ela. Então é bem importante a pessoa lembrar assim, que quando a pessoa apresenta algo para o outro, se o outro fizer bom uso, ele vai ficar beneficiado. Se ele não fizer, então é ele que não vai ficar beneficiado. Então essa responsabilidade, essa diferença, precisaríamos de ir fazendo. Porque nós tínhamos que ter uma condição bem importante de entrar naquele ensino que fala que não dê pérola aos porcos. Quer dizer que com a audição de acordo como nós precisamos, então nós vamos observar se aquele que está verbalizando, ele tem um merecimento de receber uma informação, uma instrução que vai auxiliá-lo durante a sua existência. Então as informações, as instruções são para essa finalidade. A convicção é um procedimento individual. É isso que eu preciso de entender. Porque se eu estou convicto, então eu tenho que irradiar junto àqueles com quem eu relaciono essa segurança, essa naturalidade. Então, a falta da consideração com esse que irradia essa firmeza, essa determinação, ele vai ter. Então, ele nunca vai ser desprezado ou ser tratado de qualquer maneira, porque ele tem aquilo que ele precisa, a maneira que ele precisa para ele, que é a sua perspectiva de vida. Então, precisamos de lembrar assim, ter a crença, mas primeiro tem que ter o saber, não é mais ou menos. E esse saber, a pessoa tem que estar convicta desse saber, porque muitos acham assim, que tem uma convicção,
Mas se faz uma pergunta para ele, além da vida de matéria grosseira, além da vida terrena, ele não sabe explicar. Quer dizer que a convicção dele tem uma limitação. Ele não tem uma confiança na continuação da vida. Então a nossa vida interna é dessa maneira, porque nós vemos assim a criança pequena veio para esta terra e ela veio de uma maneira que ela trouxe uma convicção e ela trouxe uma força. Na sequência da vida, então nós vamos perdendo essa força. Agora, para adquirirmos, é com o saber. E esse saber a pessoa vai adquiri-lo estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, observarmos como nós somos. Se nós nos encontramos naquela condição de superficialidade, nós vamos entrar naquela condição de acomodado, de pequenas informações, vai nos satisfazer. E essas informações nós sabemos assim que não vai trazer nenhum aproveitamento. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim: se percebermos aquilo que vai ser bom para a nossa existência, nós temos que caminhar numa condição de realizar aquilo que nós estamos percebendo, que aquilo vai ser bom para a minha existência. Então, esse esforço é a vida toda. Então, aquela condição assim da pessoa achar que o esforço é com o corpo de matéria grosseira. Não é com o corpo de matéria grosseira que nós vamos fazer esse esforço. Porque fica bem fácil assim de observar o esforço. Então, aquele amadurecido, ele pega um peso de uma maneira com uma força. Mas esse amadurecido também pega uma criancinha, e essa criancinha já se encontra com determinados meses, e ela não fica quieta no colo daquele amadurecido. Só que esse amadurecido segura aquela criança e a criança não fica com o sinal da mão desse amadurecido. Para a nossa vida interna, é com esse esforço que nós usamos para segurar a criança, é que nós temos que trabalhar conosco, nessa condição bem importante assim, de perceber. Então, quando a pessoa acha assim que ela vai fazer um trabalho para o seu corpo de matéria grosseira, dependendo da idade em que a pessoa se encontra, ela envelhece mais rápido, porque ela está fazendo o esforço com aquele que vai carregar aquele peso. Mas o esforço tem que ser diferente. Para o nosso corpo de matéria grosseira, é a mesma coisa de segurar aquela criancinha. Uma outra referência também é no preparo de alimento, da quantidade de ingrediente, da quantidade de tempero que está sendo colocado. É isso que nós precisaríamos de entender. Esse esforço, a maneira diferente que nós precisamos de ter para nós. Então, a introdução é essa condição bem importante no livro Na Luz da Verdade, que a pessoa tem que lembrar assim, que nós primeiro temos que nos livrarmos de todas as trevas, quer dizer que aquilo que vem nos prejudicar, que pode ser o lazer, pode ser uma coisa, um alimento que não nos faz bem, um tipo de ingrediente que sempre estamos ingerindo e que percebemos que não faz bem. Pode ser também a aceitação. Então, nós vemos assim, de uma maneira geral, que muitas doenças apresentam num corpo porque também houve uma aceitação através dos anos. Então, tendo essa aceitação, a pessoa também vai ficando enfraquecida e vai ficando sem aquela força que a pessoa necessita. Porque para tudo na vida, a pessoa necessita de uma força, de um impulso. E é a diferença de quando essa força é de fora, que necessita carregar aquele peso, e a força é de dentro, que necessita carregar aquela criança. Então, toda época, nós tínhamos que fazer esta observação de percebendo como é que nós somos
E como é que nós precisaríamos de nos tornarmos? Então, a crença vem primeiro o saber, para que depois a pessoa tenha a crença. Porque quando a pessoa tem uma crença sem ter o saber, é como se vedasse os olhos e colocasse a pessoa para caminhar. Ela não tem um direcionamento. Quando tem o saber, então ela sabe que na continuação da existência, ela, o jeito que ela tem o comportamento, ela vai reunir-se com aqueles que apresentam o mesmo saber que ela. Na nossa vida, enquanto encontramos na matéria grosseira, nós relacionamos com todos. É isso que nós precisaríamos de entender. Depois, quando nós vencemos o nosso tempo na matéria grosseira, nós vamos relacionar com os iguais. Então é bem importante termos esta convicção assim. Quer dizer, se a pessoa teve um comportamento querendo ir para a luz, entra naquela condição dos ensinos de Jesus, que ele fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele é a sua fala, é os seus ensinos. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que aquele que está fazendo um trabalho de estar convicto, que estuda o livro na luz da verdade, que esta convicção a pessoa tem que lembrar assim. Esse procedimento é a vida toda. Então, a pessoa, quando chegar o tempo dela de fazer o passamento para a matéria fina, ela não vai ter dúvidas daquilo que está acontecendo com ela. Então, essa introdução é bem importante assim, de cada um e fazendo a referência de como ele se encontra, de observar assim, que tem que ter uma mobilidade dentro de nós, de percebermos que muitas informações e instruções que recebemos no período da nossa formação não traz para nós aquele saber que nós necessitamos. Então, o livrar-se de todas as trevas está relacionado a nós nos tornarmos sábios, porque com o saber vai ficando mais fácil a vida daquele que precisa de voltar para a pátria do Espírito. Então, essa naturalidade não é um período, é toda a época que a pessoa precisa de ter para ela mesma. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade de ir percebendo e fazer parte daqueles que estão voltados para os ensinos. É isso que nós precisaríamos de conseguir. Quer dizer que se nós viermos a fazer parte desses que estão interessados em ter uma fé com convicção, porque primeiro teve o saber, então fica bem fácil assim o envelhecer, porque a pessoa fica segura e dentro dela ela vai tendo esse alinhamento que nós precisamos, vai desenvolvendo as qualidades que o Criador nos possibilitou e que fica bem fácil assim de observar no caso do olfato. É bem importante assim porque nós conhecemos relatos de pessoas que se encontravam dormindo e acordou com o cheiro daquilo que estava acontecendo nas suas proximidades. Quer dizer que a salvação, a libertação de uma pessoa é aquela condição de desenvolver todas as qualidades que nós precisamos para nós não nos emaranharmos. Na nossa caminhada, na nossa existência, a pessoa tem que lembrar assim, que não tem como dar saltos. É um processo devagar que a pessoa precisa de tendo aqueles flashes de lucidez durante a sua vida e ela ir fazendo a reflexão daquilo que ela está assimilando. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, vai possibilitando um direcionamento. Estuda o livro Na Luz da Verdade,